Meus caríssimos irmãos e irmãs, esse é o momento de entrar em comunhão com a palavra. A Eucaristia, toda ela é momento de comunhão. Não é só aquele momento de entrar na fila e vir receber o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia. Toda ela é comunhão. Desde o início, entrar em comunhão com a Trindade, entrar em comunhão com a misericórdia infinita do Pai que perdoa. Então Jesus se mostra aí como realmente o Salvador. Para isso, agora é preciso ter um coração que se abre para Ele. Ou então, há duas atitudes só. Ou como os mestres da lei, como os fariseus, que continuam na dinâmica lá do Jardim do Éden. Continuam comendo a maçã, que é o símbolo da desobediência, o símbolo da rejeição do amor de Deus e o símbolo de que agora eu quero caminhar por minha própria conta, não preciso de Deus. A humanidade, creio eu, já se deu conta de sobra de que essa opção só leva à morte, não leva à vida. Esta opção está ao nosso redor, hoje, aqui e agora. Eu não preciso entrar em detalhes. Vocês que vivem aqui nos bairros, em São Luís, vocês sabem a conclusão, o resultado final dessa dinâmica da maçã, de comer a maçã, dessa dinâmica da desobediência, do fazer por conta, do não precisar mais de Deus, leva à morte. Só que hoje em dia, este levar à morte, de uma certa maneira, está chegando muito cedo, porque está levando à morte a nossa juventude, até crianças e jovens. Por isso que, sobretudo nós, na sociedade brasileira, há uma reação, e se fala do extermínio dos jovens, exterminados pela droga. Um sequer, nesse mundo, pode provar que vale a pena estar aí. No entanto, a força do mal é tamanha que milhares, infelizmente a gente pode dizer milhares, entram por este caminho sem volta. Então, a nós, irmãos e irmãs, cabe vivermos de tal forma na confiança em Jesus Cristo e no seu amor, não o considerando como possuído do demônio, porque isso é o pecado contra o Espírito Santo, pecado do qual não há perdão. Por quê? Porque o coração fechou-se completamente ao perdão de Deus. Aqui que está a questão de não haver perdão contra o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o coração fechou-se. É eu que recuso o perdão de Deus. Então não tem perdão. Eu me recuso. Deus respeita a minha liberdade. E se torna então um pecado contra o Espírito Santo. Dizer que o próprio Filho de Deus, que veio e doou-se de tal forma para a nossa salvação, nós podemos chamá-lo de possuído do demônio. Pecado contra o Espírito Santo. No entanto, a nós que aqui estamos, é certo que queremos ser fiéis, queremos viver na fidelidade, não queremos entrar no jogo dessa cultura de morte que nos envolve a cada momento, mas nós sabemos da nossa pequenez, da nossa limitação. Por isso, Jesus, sabendo disso, nos deixou a força, deixou-nos os sacramentos, que na igreja
são o caminho de salvação para nós. E alguns destes sacramentos transformam radicalmente a nossa existência. De modo especial, 3. O primeiro, que é o batismo, nos transforma de seres pagãos em filhos e filhas de Deus, ungidos. A unção é o óleo do crisma que nos unge no momento do batismo. Vocês crismandos, crismandas, já foram marcados com esta unção, provavelmente a maioria estando nos braços de seus pais e seus padrinhos. Isso vos marcou para sempre. Por isso não é preciso e não tem como novamente sermos batizados, porque já fomos transformados na graça de Deus. Vocês já continuaram depois com a ajuda de outros sacramentos, como o da penitência, da absolvição dos pecados, um sacramento que a gente pode receber muitas vezes, sempre que é necessário. Já receberam também o sacramento da força, do alimento, do corpo e do sangue de Cristo, a comunhão, a Eucaristia. Podemos recebê-la quantas vezes for necessário para que tenhamos força nessa caminhada. E hoje vocês vão receber o segundo sacramento que transforma radicalmente a nossa vida. O sacramento da crisma, da confirmação. Será também com o óleo do crisma. O crisma é o óleo, a crisma é o sacramento, a celebração, a unção com o santo óleo do crisma. Vai transformar a vida de vocês para sempre. Nós que já somos crismados, pais, padrinhos e demais irmãos e irmãs aqui presentes, já crismados, nós já somos transformados. Por isso, não tem como ser crismado novamente. A gente precisa observar o seguinte, só para ainda antes de continuar essa ideia, o terceiro sacramento que transforma a nossa vida radicalmente é o sacramento da ordem, que os padres, sacerdotes recebem. Por isso se é ordenado uma única vez e é novamente a unção com o óleo do Cristo. Então, nesse momento em que somos ungidos, há objetivamente em nós a graça de Deus. Deus se apresenta com o Espírito Santo e seus dons objetivamente. Agora, cabe a nós, durante toda a nossa existência, durante toda a nossa caminhada nessa terra, ir desfrutando desta fonte que já está em nós pela unção. Está completa. Não é preciso depois ir buscar outros sacramentos para a gente ter mais força e mais força. Não, já está. Já está. O importante é que a gente vá, para entender bem, objetivamente o Espírito Santo está em nós pela unção. Subjetivamente significa uma vida de fidelidade e de busca desta ação de Deus no concreto da nossa vida. Então é isso que eu desejo a vocês, meus caríssimos crismandos e crismandas. Descubram essa força de Deus que a unção do crisma irá conceder a vocês hoje. Essa marca que estará para sempre na vida de vocês. Se vocês não se incomodarem, como se diz, terminei a minha formação, fui crismado, agora vou viver a minha vida. Cuidado, vai entrar na dinâmica da maçã, viu? Lá no início da história da humanidade, né? E provavelmente você continuará vivendo a vida da sociedade. Mas se você tomar consciência e atuar com esse dom que está aí, você vai descobrir as maravilhas de Deus na sua vida. Porque são coisas que não são da nossa natureza. Até o que é da nossa natureza a gente não conhece direito. Quantos dons que nós temos e que às vezes ainda a gente não descobriu?
A formação é que vai permitir isso. Seja a formação intelectual, humana, vai permitir que a gente descubra a capacidade que a gente tem humanamente falando. E além disso, gente, o sacramento da Crisma acrescenta outros dons que não são nossos. É do Espírito Santo de Cristo ressuscitado que é colocado à nossa disposição. Quando a gente vai descobrir esses dons? Quando começar a servir a nossa comunidade. É só servindo que a gente descobre os dons que tem. A minha alegria em ser consagrado, ser sacerdote, e pouco mais de um ano agora como bispo, né? A alegria verdadeira está acontecendo agora, que eu vejo o dom de Deus sendo apresentado para a comunidade. Esse é um dos momentos. Esse é um dos momentos de grande alegria para o bispo. Poder repassar, no sentido, né? Pela imposição das mãos e pela unção, dar o Espírito Santo. Ninguém pode fazer isso. Não se compra isso, não tem preço. A força do alto é aquela sombra do Altíssimo que cobriu a Santíssima Virgem e ela se tornou mãe. Como é possível? Não estava nela essa capacidade, estava na força do alto que a cobriu. Assim também, para cada um de vocês, haverá coisas que vocês vão realizar e poderão se perguntar: como é possível? É porque você permitiu o Espírito Santo atuar através de você, através do teu jeito, porque Deus não vai tirar a nossa natureza humana. A gente não pode esquecer que a graça de Deus supõe a natureza. Então é através do nosso jeito que Deus vai se manifestar, que o Espírito Santo vai realizar suas maravilhas. Por isso nunca se compare com ninguém, porque senão vai dar errado. Vai atrapalhar a tua caminhada se você se comparar com o outro. Se o outro já assumiu um dom que ele tem, ele faz um bem para a comunidade. Não pense em querer com inveja fazer igual a ele, porque em você está um outro dom que precisa ser colocado à disposição da comunidade. A Crisma é para isso, meus irmãos e minhas irmãs, para nos dar condições de continuar construindo desse mundo o reino de Deus, com força que não é nossa, mas é de Deus, é do alto. Isso a gente pode chamar de milagre, se até se quiser chamar de milagre. Por quê? Porque não é nossa força e não é nossa capacidade humana, mas é a capacidade de Deus confiada à nossa pequenez, à nossa humanidade. Aí está a maravilha de viver como cristãos consagrados ao Senhor. Eu desejo a isso a vocês. Neste ano jubilar, no ano dos 400 anos da evangelização aqui nas terras maranhenses a partir de São Luís. No ano jubilar, vocês receberam a força do alto e começaram na vida, no dia a dia, nos gestos concretos do dia a dia, começaram a descobrir que Deus vos ama, que Deus está com vocês, que Deus vos anima e vos capacita a servir a comunidade e aos irmãos. Então é isso que eu desejo a vocês e aos demais que já são crismados. Vamos reavivar esse dom que está em nós objetivamente, mas que agora subjetivamente precisa ser colocado a serviço da comunidade. Isso é ser irmão, mãe de Jesus, guardando a sua palavra, como fez Maria, como fizeram depois os apóstolos. Façamos nós também e seremos felizes rumo ao paraíso verdadeiro, pleno, onde estaremos após a nossa morte terrena, apenas desse corpo, não do nosso ser, porque apenas o corpo que a gente vai devolver para a terra. A morte já foi vencida por Jesus na cruz, então não morreremos mais. Vivendo com Jesus,
Sendo fiéis a Ele, não morreremos mais. Vamos apenas devolver aquilo que recebemos da terra. Nós partiremos para receber a plenitude da paz e da felicidade e do verdadeiro amor que Deus quis dar lá no início, mas que houve aí um probleminha e que está sendo resolvido aí pouco a pouco. Jesus já resolveu na cruz. Nós é que precisamos resolver assumindo nossa vida cristã no dia a dia. Caríssimos crismandos e crismandas, que Deus nos abençoe a cada dia e a toda esta comunidade.